Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, onde vamos encarar o Jacuipense pelo jogo da volta da Copa do Brasil fora de casa entre aspas, porque o time baiano vendeu o mando de campo e esse jogo vai ser lá no Estádio do Café em Londrina, onde a maioria dos torcedores com certeza vai ser palmeirense e o Verdão vai estar em casa. Também vou trazer aqui uma grande atualização do mercado da bola do Verdão, que também está fervendo. Eu separei aqui, galera, um corte da programação, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Vamos seguir o nosso giro de Copa do Brasil. O Palmeiras também entrando em campo nesse meio de semana. E o Vinícius Nicoletti chega aqui conosco com as informações para essa partida contra o Jacuipense. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo pra você também, abraço o Jailson, beijo pra Mari, fã de esportes. Palmeiras vai enfrentar o Jacuipense no Estádio do Café, em Londrina, nesta quarta-feira. Jacuipense mandou seu jogo para o interior do Paraná e claro que a casa estará palmeirense. Vai agitar o interior do Paraná e também a região oeste, no interior de São Paulo. Muitos torcedores palmeirenses, ali de Assis, até Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, vão se deslocar para acompanhar o Palmeiras. É a chance de ver o Palmeiras no interior do Paraná, no interior também de São Paulo. Então, o estádio estará com 20 mil torcedores, provavelmente palmeirenses, para empurrar o Palmeiras nesse jogo contra a Jacuipense. Além da torcida, o Palmeiras também tem a vantagem do resultado, venceu o primeiro jogo por 3-0, pode perder até por 2 gols de diferença, que avança à próxima fase. Por isso, um time bastante alternativo para enfrentar a equipe baiana. 5 jogadores ficaram aqui na academia de futebol fazendo tratamento, 3 machucados. O Bruno Fux com uma contusão na coxa, o Alan, lesão muscular na panturrilha, e o Andréas Pereira, que tomou aquela pancada nas costas, também não viajou, na região lombar, também está em tratamento. O Paulinho foi poupado depois de 3 jogos consecutivos entrando aí durante as partidas, foi poupado desse jogo contra a Jacuipense, volta no próximo contra o Cruzeiro. E o Arthur, o lateral esquerdo, que está fazendo a transição física, também não viajou. Essas são as baixas do Palmeiras para esse confronto contra a Jacuipense. O Abel Ferreira também deve poupar aqueles jogadores mais desgastados, por exemplo, o Flaco Lopes, que jogou 31 jogos dos 32 que o Palmeiras fez nessa temporada. O Marlon jogou 30, Gustavo Gomes também tem 30, bastante rodado, e o goleiro Carlos Miguel também 30 jogos nesse ano de 2026 dos 32 do Palmeiras. Então, jogadores desgastados podem ganhar no descanso nesse jogo contra a Jacuipense. Vamos passar então o provável time do Palmeiras para enfrentar a equipe baiana com essa imensa vantagem. Vai enfrentar um time da Série B do Campeonato Brasileiro, que nos últimos 10 jogos perdeu 7. É o penúltimo colocado do seu grupo na Série D do grupo B da competição. Então vamos acompanhar então o provável Palmeiras. Pode ser Carlos Miguel ou Lomba no gol, na lateral direita o Kelvin, aí a zaga com Gustavo Gomes, Murilo e o Jefeté. Pode entrar também ali o Benedetti de repente na zaga no lugar do Gustavo Gomes, é uma opção. Meio campo com o Lucas Evangelista, o M. Martínez também entrando, muitos jogos o M. Martínez não atua, pode voltar a equipe nessa partida. Aí o Felipe Anderson perdeu espaço na equipe titular, mas deve jogar contra a Jacuipense. Arias, aí na frente Maurício e o Sousa com o Flaco Lopes no banco de reservas. Então esse é o Palmeiras que entra em campo em Londrina, Glaucia, defendendo uma invencibilidade de 15 jogos e com a volta do técnico Abel Ferreira comandando a equipe. Boa, Vini, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho aí pra você. O Palmeiras que leva uma boa vantagem, né, minha gente, pra essa partida conquistada no primeiro jogo. E aí a gente viu o provável time, o Vinícius falava até de um Abel que pode pensar e girar, mas ali não tem muito giro, não. Exatamente, é esse o ponto. Ali dá pra dar uma boa segurada, né? Eu tô falando aqui com a Mari, eu vou reclamar. Assim, Carlos Miguel, Murilo e o Gomes, o Arias, o Sousa, Maurício. É porque o Maurício ainda tem revezado, né? Pouco com o Sousa ali, a questão de segundo atacante. Então eu até entendo a escalação do Maurício, sim, até porque o Maurício também tá nessa corrida ali por Copa do Mundo e tal. Então o Maurício eu até entendo. Mas esses nomes que eu citei, né, os anteriores, eu sinceramente, a necessidade já tem uma vantagem de 3-0, tem uma diferença considerável de nível entre as duas equipes. É o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileiro. No Campeonato Brasileiro acabou empatando os últimos 2 jogos, então precisa realmente ali de um fôlego, a questão física cobrando o seu preço nesse período pré-Copa.
Sinceramente, eu fico me perguntando se tem essa necessidade desses jogadores. Vamos ver se esse misto, esse provável, se confirma mais tarde. Mas eu acredito que o Abel poderia até rodar ainda mais a equipe, sinceramente. Ou de fato, o que eu acredito que não seja ali, pesa um pouco a cobrança por exibição, né? Essas últimas partidas do Palmeiras, mas também não é contra o Jacuipense que você vai deixar o torcedor 100% satisfeito. Exato. Se contra o Cruzeiro não se pagar, né? Tudo isso. Então, pra gente observar se de fato o Abel vai sustentar, né, esses considerados titulares ali, se também é uma partida que dá pra você até no gol mexer, colocar o próprio Marcelo Lomba, enfim. Mas é muito curioso, né? Porque o Vini termina a entrada dele falando dessas 15 partidas de invencibilidade do Palmeiras, né? E nada mais Palmeiras do que isso, né? Porque, assim, a gente pisca, o Palmeiras já emendou aí uma sequência impressionante de invencibilidade. Com reclamação. 15 jogos com reclamação, com o torcedor também já cobrando um pouco. A reclamação que eu tô falando do torcedor mesmo. Isso, do torcedor, exatamente. E aí a gente fala de um time, talvez ele mantenha essa base para desempenhar, para ter outro tipo de apresentação. Que resposta que é preciso dar, né, gente? Exatamente, né? Que cobrança que é essa? Você olha para seus adversários estão tropeçando, precisando tirar os jogadores de campo porque estão cansados. Mas é isso, acho que o jogo difícil é o do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. O Palmeiras, ele praticamente já fez o seu papel, né? Contra um adversário da Série D, agora vencendo muito bem o jogo de ida. E vamos começar a esmiuçar então o Palmeiras. O Gui tá perguntando se o Andréas vai jogar no sábado. E por que o Benedetti não joga, perguntou o Mike. De repente o Benedetti pode jogar hoje, não pode? Hoje na prévia, pelo menos na prévia, Gomes e Murilo, mas evidentemente pode mudar. A ideia é um misto, mas se você pensar que Evangelista deve jogar, Felipe Anderson deve jogar, o Larson deve jogar também, oportunidade, alguns garotos que vão compor ali o banco de reservas, então assim, é um Palmeiras mistão, mas pelo que eu tenho de prévia, tá? Não tenho confirmação ainda. Gomes jogando na defesa. Gomes e Murilo. E aí perguntam no chat aqui sobre Vitor Roque. Vitor Roque é só depois da Copa do Mundo. Esqueçam o Vitor Roque para esse momento aqui até a parada. Até porque a gente tem 15 dias até a parada, né, Hernan? E ele passou por uma cirurgia, então realmente não tem como. É 15 dias, né? Ele perde a Copa, Se tivesse em pré-lista, ele perderia a Copa, não tem como. Então, assim, a questão toda do Vitor Roque é acompanhar a preparação, acompanhar a recuperação para o pós-Copa do Mundo ele começar a fazer a transição. Então, assim, é um Vitor Roque que vai ter ali um cuidado a mais. Então, para agora, esqueçam. Aliás, o Vitor Roque, ele se contundiu, ou foi contundido justamente na primeira partida contra o Jacuipense, que foi pegada, né? Então, foi um lance onde eu até conversei com o Vitor Roque depois do jogo, ali, no momento, né, que ele sai ali do Allianz, e assim, foi uma pancada, uma torção. Então, assim, ele recebe a entrada e ali já tem a pancada, né? Já tem o trauma ali e o tornozelo dele gira quando ele cai no campo. Então, assim, foi não só a torção, mas também a questão da pancada. O Felipe não, quem que mandou aqui? Deixa eu ver, o Jefferson mandou aqui, pode trocar o Felipe Anderson pelo Danilo? Pô, só você também quer essa, hein, Jefferson? Hein? Só você quer ser esperto na história? Hein, Hernan? Pô, aí não dá, né? Ô, Hernan, sobre propostas aí, jogadores do Palmeiras, tem novidades? É importante a gente falar de um que voltou a ser sondado e procurado. Não é novidade que ele tem o desejo de ter o Alan, né? Alan Elias. E assim, já começa aquela coisa de você ter o mercado começar a se abrir.
você ter já algumas sondagens, algumas procuras em relação ao jogador. É importante a gente falar também que o Palmeiras está fazendo um jogo duro. Mas assim, a gente tem nesse momento o Napoli, que já teve 2 ofertas recusadas, voltando a sondar a situação, voltando a tentar entender o que vai acontecer na janela, se o Palmeiras vai vender, se o Palmeiras vai aceitar fazer negócio, depois de 2 recusas, e também as sondagens e o interesse de clubes da Inglaterra. Então, assim, Alan na janela, o Palmeiras vai ter que fazer muita força, porque virão com tudo para cima dele. E é um jogador já muito desejado pelo mercado europeu. O Palmeiras recusou 30, recusou 35 e, obviamente, faz jogo duro, né? Esses contatos muitas vezes chegam diretamente no clube, muitas vezes chegam via representantes do Alan, mas o Palmeiras faz jogo duro em todos os sentidos. Seja quando vem um clube direto, seja quando vem via representante. Então, assim, é uma decisão que a presidente Leila vai ter que tomar junto à diretoria, porque no mercado vai ser forte o que o Alan Elias vai receber de proposta, ou que vai receber de assédio nessa janela. Por enquanto ainda são esses 2 ou tem outros também? A gente tem um mercado forte na Inglaterra e tem o mercado do Napoli. O Napoli é um clube que já teve a oferta recusada. Uhum. Por exemplo, não me parece ser do interesse no caso da MLS. Falou-se, né? Isso foi noticiado fora do Inter Miami. Tá fora de cogitação. Para mim é um mercado AA mesmo pro Alan Elias. Que é o mercado europeu, aquele mercado Premier League ou o mercado da Itália, dos times grandes da Itália. Então, vamos esperar isso que vem. O Fratola tá falando aqui pra gente, que ele acha que está na hora, é um bom momento para vender o Alan. Assim, se ele sair do time, aí o Arias vai jogar lá do lado direito, né? Então, pelo menos essa solução ali, que eu acho que o Arias joga até mais ou melhor pelo lado direito do que joga do lado esquerdo. Mas eu não sei o quanto o Arias também tá com a cabeça na Copper, né? Não, já tá. O Arias pode jogar hoje, inclusive, né? É uma das possibilidades aí do Abel, o Arias jogar hoje. Mas me parece que o Arias já tá ali completamente focado na Copa e focado nessa reta final. E o Arias foi contratado exatamente para isso, para dar essa opção, jogar por dentro e jogar pelo lado. Acho que independentemente do Arias, independentemente de reforços, do que o Palmeiras tem aí da molecada, o caso do Alan é uma decisão muito da presidente, é uma decisão muito em conjunto, evidentemente, com o Abel Ferreira. Isso independe de ter ou não o Arias. Porque você imagina o seguinte, tem o Alan, tem essa proposta, deve ter coisa grande, quente de valor alto pro Flaco, não é? Depende muito também da Copa do Mundo que ele vai fazer. Aí seriam 2 titulares do setor ofensivo do time que o Palmeiras poderia perder. O Flaco, para mim, é uma dúvida ainda, né? Existe a sondagem do Atlético de Madrid, existiu uma proposta do Lokomotiv que foi recusada pelo próprio jogador. Mercado da Argentina, chance 0, chance menos 80. Mercado de voltar para a Argentina, não é um movimento que vai acontecer. O Flaco hoje está numa outra realidade. Atlético de Madrid ou outro clube da Europa, quem trabalha com o Flaco no dia a dia entende que ele ainda precisa passar pelo processo da Copa do Mundo. Uhum. A resposta para o Flaco vai ser a resposta pós-Copa do Mundo. Esse sim. O Alan não é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, mas é um jogador que já tem um mercado encaminhado. Então, assim, o Palmeiras vai ter que fazer uma reflexão, fazer uma reunião entre diretoria e comissão técnica para ver que tipo de rumo vai dar para os jogadores. A ideia é não vender. A resposta que a gente tem quando pergunta sobre o Alan é exatamente essa, é jogo duro a todo momento. Tem gente ainda perguntando se tem novidades. Bom, já perguntaram aqui do Nino, né? A gente já falou, a questão que o Campeonato Russo vai ser decidido no domingo. Agora o Zenit é o líder da competição, tá? Isso pode favorecer uma negociação com o Palmeiras. Mas como o Hernan, o Bruno Andrade tem trazido aqui faz tempo, assim que terminar o Campeonato Russo, as conversas retomam e aí vamos ver se o negócio vai ser fechado ou não. Perguntaram também do Barbosa. Eu tô mostrando aqui, tem no espn.com.br
a gente está acompanhando caso a caso, ali, passo a passo, a história do Botafogo. Então tem a matéria aqui, ó, do Diego Garcia, do Francisco de Laurentiis e da Yasmin Torres. E a matéria diz o seguinte, ó, Justiça suspende decisão do Tribunal Arbitral, derruba a Eagle novamente e mantém o Durcésio no comando do Botafogo. Por que essa notícia, qual é a relação dela com o Palmeiras e com o Barbosa? Porque foi o Durcésio justamente que assinou, foi quem assinou a negociação envolvendo ali Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Então, aquilo que a gente tem falado também muito aqui, né, Hernan, que juridicamente o Palmeiras está muito seguro aí com o que tem nas mãos para, assim que passarem esses próximos 3 jogos, um de Copa do Brasil, um de Brasileiro e o último da Copa Sul-Americana, o Barbosa vai para São Paulo. É a segurança jurídica que o Palmeiras tem. E assim, além dessa segurança jurídica com a questão do Barbosa, é importante a gente falar também que olhar para esse fim de semana, Campeonato Russo, fundamental para a vinda do Nino ou não. Há o otimismo das partes? Existe o otimismo das partes, mas o Krasnodar está atrás, o Zenit passou, agora depende até pode ser que até com um empate seja campeão no fim de semana, e aí existe toda uma facilidade sendo campeão para o negócio com o Palmeiras sair, né? Óbvio que o Palmeiras tem um pé atrás, que mesmo campeão pode ser que não queremos vender, não, o Nino tá tão bem aqui, vamos mais uma temporada com ele aqui. Então, assim, é imprevisível, né, imaginar o que o russo pode mudar de pensamento na hora. Então, o Palmeiras está muito bem resguardado em relação a isso, até porque já tem a questão do Barbosa. Ficar sem os dois é muito difícil, só uma catástrofe muito grande para o Palmeiras não ter um dos reforços. A ideia é ter os dois, e deve ter os dois. Olhar para o fim de semana, se o Zenit for campeão, os representantes e quem está envolvido nessa negociação com o Palmeiras, e obviamente está lá para acompanhar um jogador que pode ser campeão, os representantes já estão lá acompanhando de perto. O que me garantem é que até o presente momento, até agora aqui, ó, quarta, 13 de maio, 10 para o meio-dia, nada mudou em relação à negociação. Não houve avanço, não houve depósito, já aceite, nada disso. O foco é no Campeonato Russo, que acaba no fim de semana. Aí depois do dia 17, no próximo final de semana, quando começar a semana que vem, que é a semana de Libertadores Sul-Americana, aí as negociações devem começar e caminhar. Vamos aguardar. Então, assim, pode ser que na semana que vem a gente esteja aqui no nosso Fala Fonte falando do Palmeiras contratando 2 zagueiros, ou chegando com 2 zagueiros, Nino e Barbosa já no CT, e talvez o Nino aí encaminhado para ser apresentado. Deixa eu ler algumas mensagens que estão aqui no chat, então, pra gente, tá? O Davi Souza perguntou se o campeonato acaba esse final de semana. Sim, acaba no domingo, tá? Então é a última rodada, e exatamente isso que o Hernan tá trazendo pra gente aí de bastidor, e que, aliás, a gente tem falado, o Hernan e o Bruno Andrade têm falado aqui acho que desde o mês passado a gente tá em cima dessa história e eles têm trazido essas informações. O Hugo tá bravo, tá falando aqui, você não falam isso, não fala aquilo. O que você quer saber, Humberto? Desculpa, Humberto Oliveira. Manda o que você quer saber que a gente responde, tá? Não adianta, não precisa entrar, tá brigando. Não precisa brigar, manda a pergunta, a gente responde e não tem problema nenhum. O Hernan, e essa história de Marcos Antônio no Flamengo e Luiz Araújo no São Paulo? Eterno São Paulo tá perguntando, a gente pode falar depois. Vamos falar sobre isso. Tem? Então podemos falar também, tá? O Flamengo vai vencer o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Mandou a Manuela, que é argentina. Olha aí, torcedora do River. E a Manuela tá mandando aqui que a Argentina vai conquistar o Tetra. Tá bom. Eu trocaria o Flaco pelo Almada. E o volante chegou aqui e tá dando bom dia. O Hernan, vai ter casa cheia hoje aí, né? Porque ontem eu vi a recepção aí de novo, né? Muita gente esperando aí o Palmeiras, o Gomes, o próprio Abel, o Flaco. Eu vi nas redes aí do Palmeiras, estava lotado, né? Crianças, né? Lotado. Sempre assim, quando o Palmeiras ou outro clube, a gente viu o Palmeiras também lá em Belém, a recepção foi algo, assim, extremamente positivo, né? Quando o Palmeiras chegou aqui, existe essa expectativa, é time misto, mas ninguém não quer nem saber, né? O torcedor não quer nem saber, quer ver o Palmeiras jogar, quer ver o Abel ali na beira do campo, quer
quer ter um contato ali mais próximo com o Gomes, com o próprio Flaco Lopes, os jogadores, os principais jogadores ali, mas também quer ver a molecada. Então, assim, o torcedor aqui tá para ver o Palmeiras. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde o André Hernan trouxe uma grande atualização aí do mercado da bola do Palmeiras, muitos times europeus aí de olho no Alan Elias, que é um grande jogador, uma cria da base do Palmeiras, uma joia, né, torcedor? Um jogador que com certeza o Palmeiras vai fazer uma das maiores vendas aí da sua história, viu? Palmeiras está fazendo jogo duro, logicamente, torcedor. Palmeiras é um time muito equilibrado financeiramente, não está precisando vender jogador para pagar salário, para esse tipo de coisa. O Verdão tá muito bem nessa parte, então pode escolher ali para quem vai vender e por quanto vai vender, porque é praticamente ali um jogador titular do Verdão. É praticamente ali um 12º jogador, porque como a gente sabe, o elenco do Palmeiras é bastante estrelado e o Alan Elias em algumas partidas tem ficado no banco de reservas, mas a gente sabe da qualidade desse jogador, é um quebrador de linhas, um jogador que é difícil encontrar no mercado, então o Palmeiras está certinho de fazer jogo duro aí com esse jogador, tem que colocar o preço lá em cima. E quem quiser levar o jogador vai ter que pagar o que o Palmeiras estimular. Agora, torcedor, dia de jogo do Verdão também não podemos esquecer, onde vamos encarar o Jacuipense. Esse jogo vai ser lá no Estádio do Café em Londrina. A maioria da torcida vai ser palmeirense, então, apesar do mando ser do Jacuipense, o Palmeiras vai estar em casa. O Palmeiras vai colocar um time totalmente alternativo, um time reserva. Isso porque na primeira partida vencemos muito bem o time baiano por 3-0 e agora o Palmeiras pode ali descansar os seus titulares, pensando logicamente no próximo compromisso do final de semana. Aí sim, um jogo muito importante também, onde vamos encarar o Cruzeiro no Nubank Park. Palmeiras precisa da vitória. A gente sabe que a distância para o segundo colocado diminuiu. Agora o Verdão está com 4 pontos de vantagem para o Flamengo. Ainda é uma distância confortável, mas é importante lembrar que o time carioca tem um jogo a menos, onde eles vão jogar contra o Mirassol dentro do Maracanã. Então o Verdão tem que fazer a sua parte, vencer e, se possível, vencer jogando um grande futebol. E aí, torcedor, o que você tá achando das propostas aí que estão chegando para o Alan Elias, jogador da base do Verdão, onde o Palmeiras pode fazer grande dinheiro com ele? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.